Olá para você, tudo em paz? Iniciamos agora o programa Eliana Barbosa e você com muita inspiração para que sua vida seja mais leve e feliz. Hoje, no quadro Papo Cabeça, o nosso tema é Meu filho é homossexual. E agora? Assunto muito sério e bastante doloroso para várias famílias. Vamos então ao nosso Papo Cabeça. Um dos maiores conflitos que vemos nas famílias acontece quando os filhos não são exatamente como seus pais idealizaram. Muitos filhos escolhem carreiras diferentes daquelas sonhadas pelos pais. Outros, na tentativa de fugirem de seus problemas, caem nas armadilhas dos vícios. Há também aqueles filhos que não gostam de estudar. E outros descobrem que sua orientação sexual é diferente daquela esperada por sua família. E essa é uma questão muito séria e delicada, porque é imenso ainda, em pleno século XXI, o número de pais que se desesperam quando descobrem que seu filho é homossexual. Você já pensou como é doloroso para um filho ouvir de um pai ou mãe que preferiria ter um filho morto do que um filho gay? Pois tem muito pai e mãe que diz isso. O despreparo dos pais para uma revelação dessas indica muita falta de informação e de compaixão também. Então, o que os pais devem observar em relação à sexualidade e como devem agir a esse respeito? Como um filho homossexual pode abordar esse assunto com os pais? Para falar conosco sobre esse tema, está aqui nos estúdios da TV Mundi, Rose Vilela, que é psicóloga e sexóloga. Seja bem-vinda, doutora Rose. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Eliana. Eu que agradeço poder esclarecer um tema tão confuso, né, tão conflituoso na cabeça de pais e filhos, né? É verdade. E isso tem trazido muito problema para as famílias, para as pessoas até enfrentarem a própria sexualidade. Sim, é um sofrimento que acaba sendo um sofrimento geral. Sim, não é, tem pessoas que têm a história da... A própria homofobia está na própria pessoa. Que triste. Né, que não aceita, que tem dificuldade, que quando se percebe gostando de uma pessoa do mesmo sexo, às vezes até deprime. Né? É uma situação bem complicada, sim. E talvez porque o preconceito comece dentro de casa, né? Sim. E às vezes a própria pessoa, né? Ela fala, poxa vida, queria tanto, né, ser aí tradicional, casar, ter filho, se bem que hoje aí, com essa nova lei, né, o homossexual pode adotar, enfim, isso tem mudado muito e tem facilitado, que é o que eu acho das pessoas hoje estarem também assumindo, né, porque tem tido aí todo um movimento, então isso é muito positivo. Isso facilita para a pessoa enfrentar essa situação. Facilita. Como que os pais podem observar os filhos ao longo do desenvolvimento deles e perceberem que a orientação sexual desses filhos? A criança, já bem pequena, já dá alguns indícios. Né? Não é para os pais ficarem desesperados, achando que porque o filho pegou uma boneca, ou a filha está brincando só de carrinho de bola, né? Quer ver futebol o tempo todo. Não é isso que vai definir. Às vezes o menino pega a boneca porque ele está treinando a paternidade. Ele vê o pai pegando ele, pegando, às vezes tem um irmãozinho, então ele está treinando ali. Até porque hoje os pais participam mais, muito né, muito mais. Então o pai vai para a cozinha, faz comida, troca a fralda. Então o pai participa muito mais da atividade doméstica. Então isso é uma referência muito bacana. E isso não quer dizer que o filho, né, tá brincando de boneca, quer cozinhar com a mãe, é gay. Né? Então não se desesperem, não é por aí. Mas assim, às vezes tem algum trejeito, né? Já tem uma questão ali já um pouquinho mais afeminada. Não que isso também seja a regra. Então a gente nunca faz uma avaliação e aponta o dedão e diz, este menino vai ser gay quando crescer, ou essa menina vai ser lésbica quando crescer. Então a gente não pode fazer isso, porque tem que esperar crescer mesmo para poder ter uma definição. Então, como é que se dá essa definição? É a própria pessoa que vai perceber isso, né? Para onde o desejo dela se orienta, para onde é direcionado, se é para o mesmo sexo
ou é para o sexo oposto. Tanto que a gente chama de orientação sexual. Certo. Não é uma opção. Isso é importante a gente esclarecer. Opção é escolha. Então, eu posso escolher um sorvete de morango ou um de abacaxi. Eu estou escolhendo. Certo. Agora, a orientação é uma coisa mais forte. É uma coisa assim de dentro. A pessoa sente aquilo. E ter uma experiência homossexual, que é uma coisa muito, vamos dizer que comum, quando tem um confinamento de pessoas do mesmo sexo, então às vezes tem o desejo, né, tem a pulsão, vem aquele desejo, e só tem homem ali, está no presídio, está no exército, na marinha, né, ou mesmo mulheres, presídio feminino. Então acaba tendo ali troca, né, acaba tendo relação sexual, mas isso não quer dizer que a pessoa seja homossexual, porque a hora que ela sair dali, vamos supor, se a partir dali ela descobre que se apaixona por alguém, porque isso tem muito a ver com o afeto, com o sentimento, não é puramente sexo. Né? Não é só sexo. Então tem o sentimento envolvido. Então este sentimento, esse amor que cresce, essa paixão, ela se direciona para uma pessoa do mesmo sexo. Aí sim a gente, né, diz é homossexual, tem o bissexual também, que é uma coisa que cria aí uma confusão um pouco grande na cabeça das pessoas, porque o bissexual é o mais discriminado, né? Porque nem o hétero aceita, nem o homo aceita. Diz que é aquele que está em cima do muro. Mas existe né? Tem pessoas que têm a capacidade afetiva, amorosa de ficar com uma pessoa do mesmo sexo e uma outra hora com uma pessoa do sexo oposto. E também não é aquela coisa grupo, né? Que a pessoa fala, bissexual é aquela coisa de grupo, né? Já pensei em orgia e tudo mais. Perversão. Não é isso. A pessoa, ela ora vai estar com um sexo, ora com o outro. Né? Porque tem a questão ali do sentimento envolvido. Da afetividade que está envolvida nisso. Não pode terminar, por gentileza. E uma coisa também importante, né? Para que os pais, porque a gente percebe assim que os pais ficam muito desesperados, muito apreensivos, né? Muito apreensivos. É uma coisa assim importante, hoje está muito na moda, vamos chamar assim moda, dos adolescentes ficarem com pessoas do mesmo sexo. Então eu atendo pais que chegam assim meio desesperados. Ai, meu filho, então leva o filho lá, quase que pela orelha, né? Olha, dá um jeito aqui no meu filho, né? Como se fosse possível. Como se fosse possível. Então assim, fica claro que a homossexualidade não é doença, não tem tratamento, porque não é doença. E nem conversão, né? Falar que vai converter. Pois é, vamos tem algumas religiões que falam que vão fazer. Não existe isso, gente, não existe. Às vezes você acaba submetendo a pessoa a uma tortura psicológica, que às vezes a família vem de uma religião aí muito ortodoxa, né? Que diz que tem o tratamento, tem a cura, isso e aquilo, e acaba submetendo a pessoa a outros problemas, né, uma pressão, uma violência mesmo, uma rejeição. Então isso vai criar um impacto emocional muito grande, né, nessas pessoas. Então esses adolescentes que hoje a gente vê aí, que vai para balada e fica menino com menino, menino com menina, e fica uma coisa assim de grupo, na verdade eles estão experimentando. Né, eles estão se conhecendo. E como tem uma coisa do grupo, todo mundo faz, então para eu poder pertencer a este grupo, eu vou ter que fazer também. Então o adolescente acaba fazendo, né, e ficando ali com pessoas do mesmo sexo. Mas isso não quer dizer também que seja a homossexualidade se manifestando. Pode ser? Pode ser. Porque o homossexual ele já vai manifestar ali nessa fase, né, na fase da adolescência. Para a sexualidade. Quando desperta para a né? sexualidade. Então, às vezes o próprio adolescente fica confuso. Nossa, mas eu estou sentindo um desejo, um tesão por aquele menino, como eu posso, né? E aí já tem medo da família, tem medo da rejeição e tudo mais. Então, às vezes a própria pessoa sofre muito. E os pais juntos, né? Porque não sabem o que fazer, como lidar com aquilo. Né? Porque, na verdade, os pais ficam preocupados. Muitos têm preconceito, mas outros ficam preocupados assim, a sociedade tem preconceito. Sim, lá fora, como é que vai ser? Aqui dentro eu protejo, mas lá fora eu não sei como é que vai ser. Exatamente. Então tem pais que aceitam, que acolhem este filho, mas eles ficam muito preocupados, como é que vai ser lá fora? Sim. Né? E hoje a gente ouve tanta notícia, né, absurda, de espancamento, aí a preocupação de violência, é bem complicado. Doutora Rose, nós vamos assistir uma matéria agora que a nossa produção preparou. Vamos lá?
Na verdade, assim, quando jovem, 15, 16 anos, eu sentia curiosidade. Não olhava para as meninas cobiçando as meninas, né? Ai, não tinha essa coisa que nem eu escuto muitas histórias de que aí eu olhava para minha amiguinha, ficava... Não tinha isso. Eu tinha, na verdade, curiosidade. Às vezes eu via filme e ficava pensando como será que é, né? Mas era uma coisa para mim, assim, improvável. Era, né, vontade boba, assim. Aí, aos 26 anos, eu tive minha primeira experiência homossexual. Falei, não, agora eu tô preparada, tô a fim de ver como é que é. E aí eu procurei mesmo. Entrei na internet, conheci uma, conheci outra. Até que uma foi agradável, a gente se encontrou, acabou rolando. Era a minha primeira vez, também era a primeira vez dela. E a partir daí, foram poucas, assim, né? Eu sempre tive relacionamentos com homem, namoro mesmo, de 2, 3 anos, namoros até longos, com homem. A maioria das pessoas com quem eu saía eram homens. E mulheres era coisa assim que rolava, né? Nunca tive nenhum envolvimento, assim. Até conhecer a mãe. Aí tudo mudou. Então, na verdade, quando eu percebi que eu realmente estava muito envolvida, e que a gente estava se vendo direto, e eu percebi que era um sentimento realmente forte, né? Falei, eu não vou ficar fazendo as coisas escondidas. Vou conversar com a minha mãe, né? Falei, não dá, porque a gente se encontrava de final de semana. Falei, eu vou ficar mentindo. Falei, se eu tenho 34 anos, vou ficar inventando que eu vou fazer tal coisa, sendo que eu tô indo me encontrar com ela. Sabia que ia ter a dificuldade, né? Que ia ser um choque, que ia ser difícil. Mas eu não queria esconder. Eu achava que eu não tinha que esconder. Porque, por mais que eu esperasse uma surpresa, minha mãe, eu não achei que ela fosse ser tão radical. E aí eu resolvi contar. Chamar minha mãe e conversar. Acontecendo isso, me envolvi com uma pessoa, com a Amanda. Ela tinha visto a Amanda uma vez só. E quero te contar, porque eu acho que eu não tenho que ficar escondendo. Aí foi aquele alvoroço. Ela não acreditava, não se conformava. Só que eu falei assim, eu tava de saída, eu joguei a bomba e falei, mãe, tenho que sair. Eu tava me arrumando pra sair quando eu contei pra ela. Na verdade, eu acho que eu não queria ficar muito encarando, né? Eu preciso sair, não sei o quê. E aí depois que a coisa começou a complicar, de fato. Eu achava que ela ia falar assim, olha aqui, Babi, é muito difícil pra mim e tal, então se você quer fazer isso, você é bem grandinha, faça da porta pra fora, não quero nada aqui dentro de casa. Eu achava que ela ia falar algo desse tipo pra mim. Realmente eu achava isso. Não que ela fosse ser tão radical. E eu agradeço demais, porque, né, eu era praticamente uma estranha. E fui ficando, sem trabalho, né, sem ter empregada. E também, eu tava numa situação que eu ia fazer as entrevistas e eu sempre emagreci quase 10 quilos depois que eu saí da casa da minha mãe. Engordei tudo de novo, mas deixa isso pra lá. E fiquei muito mal, enfim, e eu agradeço demais a ele. Hoje eu tenho uma ótima convivência aqui, graças a Deus. E eu vou agradecer eternamente, porque eu não sei o que seria de mim se não fosse eles. O irmão dela também, que não mora, que é casado, também com a cunhada. Famílias que eles têm fora, né? A gente tem uma convivência. Eu vou pra tudo quanto é lugar, com tudo quanto é festa. E sinto não poder fazer o mesmo com ela, né? Né, ter uma convivência com toda a minha família, minha mãe. Infelizmente, é uma nova família, né? Na verdade, eles são a minha família também. Veja só como é complicado quando o homossexual ele não tem a aceitação da própria família, não é, doutora? É muito sofrido. É muito sofrido para a pessoa e para a família, né? Porque a família também sofre por ter o preconceito e não conseguir superar isso. Daqui a pouco, após o comercial, nós vamos continuar a conversa com a doutora Rose e ela vai nos ajudar a explicar como que as famílias devem enfrentar essa situação. Fique ligado, voltamos já.